A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os 7 selos do livro selado, que está no livro de Apocalipse. Nós vamos falar em 4 vídeos, porque é um pouquinho extenso. Hoje nós vamos dar uma introdução. A próxima vai ser os 7 espíritos. Depois a terceira vai ser o 4 cavalos, lá do Apocalipse 6, do 1 ao 8. E os últimos 3 selos. Então, nós vamos fazer 4 vídeos para poder falar sobre esse assunto. Você não perca para você entender o que quer saber esses 4 selos do livro que estão escritos por dentro e por fora. Então, vamos começar a primeira parte falando o livro com os 7 selos. Apocalipse, está isso no Apocalipse capítulo 5, capítulo 5 e no capítulo 6. No capítulo 5, versículo 1, diz assim: E vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. No 2, e vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro, de destacar os seus selos? Então, veja bem, o anjo está falando: quem que é digno de abrir? No 3 diz assim: E ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então veja que o anjo estava falando que ninguém nos céus e ninguém na terra poderia abrir esse livro, exceto o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O livro selado com 7 selos não pode ser lido até que todos os selos tenham sido abertos. Ele contém aparentemente os juízos e redenção, visto nos capítulos seguintes do livro de Apocalipse. Esse livro pode ser o livro que foi mencionado em Daniel. Então, pode ser aquele que Deus falou para Daniel selar o livro e deixar guardado até o final dos tempos. Está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz assim: E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Então veja bem que a ciência já está se multiplicando. Cada ano que passa, a ciência fica mais moderna, Está se aperfeiçoando cada vez mais, muito rápido, Então veja que nós já estamos chegando perto desses acontecimentos. Ezequiel capítulo 2, versículo 9 diz assim: Então vi, e eis que uma mão me estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. No 10. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritos lamentações, súplicas e ais. Então, foi o que Ezequiel viu. Zacarias também, Isaías, Isaías também falou sobre isso, dizendo assim, lá em Isaías 29, 11, pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que saber ler, dizendo: Ora, lê isto, e ele lhe dirá: Não posso, porque está selado. Então você vê que Isaías, falou a mesma coisa, mas ainda não estava nos tempos, porque Cristo ainda não tinha nem vindo e nem ressuscitado, então ninguém ainda estava apto a abrir esse livro. Portanto, o livro no plano de redenção de Deus, previsto no Antigo Testamento, inaugurada com Jesus Cristo, e agora revelado em uma vitoriosa consumação. Quer dizer, depois que Cristo subiu, então agora ele já está apto para tirar os 7 selos e abrir esse livro. Mas ainda tem muita coisa ainda para acontecer antes que ele faça isso. Estando escrito por dentro e por fora, os 7 selos indicam que não pode ser adicionado nada à última vontade e testamento de Deus. Então não pode ser adicionado mais nada. Como já está selado, então ele já está só abrir para ver o que Deus já escreveu naquele livro. Quem pode abrir esses selos? Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Já disse que foi até só Jesus Cristo. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e destacar os seus selos. Então veja bem que ele está falando o leão da tribo de Judá, né, da raiz de Judá, e de Jessé, né, que eles também é descendente de Jessé. O leão da tribo de Judá representa o maior membro da tribo de Judá. Então está lá Gênesis 49, do capítulo 9 até o 10, tá? Depois você dá uma lidinha. Raiz de Davi, a profecia messiânica levada de um rei ideal na linhagem de Davi que se combinaria poder e divindade. Então, está lá escrito também no livro de Isaías, capítulo 11, no versículo de 1 a 10, Jeremias 23, 5 e Zacarias 3, 8. Estes atributos são títulos messiânicos para Jesus Cristo, onde venceu a morte e a ressurreição, em favor dos que seriam ser remidos. Então veja que Jesus venceu a morte, né, e a redenção, e ele deu agora a possibilidade para nós podermos também ir para a glória, né? Mas tem algo para fazer, né? Nós temos que estar dentro dos padrões bíblicos, né? Temos que estar dentro daquilo que Deus determinou para nós. Não é de qualquer maneira que nós vamos subir para a glória. Mas agora nós temos o privilégio de subir para a glória, como Cristo ressuscitou e foi lá para os céus, nós também iremos também para a glória com ele. Jeremias 23, 5 diz assim: Eis que vem dias que o Senhor, em que se lamentarei a Davi um renovo, né? Um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça da terra. Então veja que Jeremias também estava falando ia sair um renovo de Davi, né? Ia sair, era Jesus Cristo, né? Jeremias identifica o versículo para referir ao Messias, sendo o renovo um tributo messiânico. Também está lá em Zacarias, capítulo 3, no versículo 8. Em toda a criação, nenhuma criatura foi achada digno, nem nos céus, nem na terra, para abrir o livro, que estava nas mãos de Deus. Somente o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, será digno de abrir o livro. Então veja bem que quando Deus trouxe Jesus para a terra, ele olhou para a terra e não viu nenhum que fizesse o bem, que não tivesse pecado. Então veja bem, só o único que é digno de abrir, né, tirar os 7 selos e abrir o livro, é somente Jesus Cristo, tá? Está aqui em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, diz assim: E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 anciões que dizia, com voz de trovão, vim e vê. Então veja bem, né, que agora nós vamos terminar essa parte e na próxima postagem nós vamos falar sobre os 7 Espíritos. Então lembre que vai ser 4 postagens para falar sobre o livro selado com 7 selos. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se. Você que deixa seu like aí, né, seu likezinho, e você compartilhe com seus amigos. E aí nós vamos desvendar esse segredo do livro de Apocalipse, capítulo 5 e capítulo 6. Deus abençoe a todos. Até uma próxima.